Jesus, estão felizes nessa noite? Glórias a Deus. Abra a vossa Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 41. Louvar a Deus por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Louvar a Deus pelo departamento de família que nos concedeu esta oportunidade para pregar a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Glória e honra seja ao nosso Deus, e a excelência e a primazia do Espírito Santo de Deus já exala esse ambiente nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 19, verso 41. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheira, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Oremos nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, santifica-nos, Senhor, nesta noite, na tua verdade, na tua palavra. Fala conosco, fala com a igreja, meu Deus. Toma este ambiente, meu Deus. Ó Senhor, nos revela, Senhor, nesta noite, meu Deus, a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Restaura, Senhor, restitui, fortalece, dá ânimo, Senhor. Cura-nos, Senhor, nesta noite. Liberta-nos também, Senhor, nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os irmãos podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele chorou quando está diante de Jerusalém. A Bíblia vai mencionar que Jesus chorou 3 vezes. Ele chorou no Evangelho de João, capítulo de número 11, verso 35. Quando ele chega à casa de Lázaro, e Lázaro estava morto, e ali as suas 2 irmãs estão chorando e se lamentando, e Jesus sensibiliza com o choro, e ele chora também juntamente com as suas irmãs, e também pela perda do seu amigo Lázaro. Jesus também chorou no livro de Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 7, e Jesus também chorou em Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, verso 41. Por que Jesus chorou? Por que Jesus se angustiou? Por que Jesus se lamentou? Jesus agora está em lamentação no seu coração, e o seu espírito está turbado diante da impetuosa cidade de Jerusalém. Jerusalém, ela está preparando o caminho para receber o Mestre. Profecia que foi profetizada no livro de Zacarias, capítulo de número 9, verso de número 9. A palavra de Deus fala: exalta, ó Sião, alegra-te, ó Jerusalém, porque o teu rei vem, pobre, montado em um jumento. Agora esta profecia se cumpre neste evangelho, a qual Jerusalém agora se prepara para receber o Mestre, a qual a palavra de Deus fala que o verbo era Deus e o verbo se fez carne, e Deus habitou entre o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora aquele povo alvoroça em seus corações para receber o Mestre amado, aquele que viria, aquele que foi profetizado pelos profetas, aqueles que foi anunciado pelos profetas. Ele agora está chegando, ele está diante de Jerusalém. E a multidão se alvoroça, pega suas roupas, pendura nos galhos de árvore e fala:
paz no céu, glória nas alturas. Bem-vindo, ó Rei, Filho de Deus. Jesus está entrando em Jerusalém, mas Jesus ele chora. Jesus, ao invés dele se alegrar, ele chora, ele turba o seu espírito, ele se angustia. Mas será por quê? Porque ele sabe que aquelas mesmas pessoas que estão recebendo ali agora vão ser aquelas mesmas pessoas que lá mais tarde ia dizer crucifica. Aquelas mesmas pessoas que estão recebendo ali agora não são de coração verdadeiro, elas mesmas iam procurar matar o mestre. Ele sabia que aquele alvoroço que recebeu ali agora não era verdadeiro. E até mesmo os discípulos estão alvoroçados e clamando ao Rei bendito, vinde em nome do Deus vivo. Mas os fariseus estão no meio da multidão e ele fala, mestre, repreende teus discípulos. E o mestre fala, se eles não clamarão, eu suscitarei as próprias pedras e elas clamarão. Jesus está dizendo, se a nação endurecer o coração, eu levantarei pedras, mas elas clamarão e o meu propósito será estabelecido. Meus amados, quantos não têm endurecido o coração para Jesus? Não tem dado mais a Ele louvor, não tem dado a Ele mais graça, gratidão. Quantos não têm desviado do caminho do Senhor Jesus, saído da presença de Deus? Quantos têm parado de dar glória a Deus, de dar louvor ao Mestre? O Mestre está chegando, o Mestre se turba, o Mestre, Ele agora se lamenta, porque Ele vai descer ao templo do seu Pai, o templo está corrompido, o templo do seu Pai agora virou lugar dos cambistas, eles agora adulteraram o templo de Deus. Jesus chora, porque o templo do seu Pai virou cambista, virou lugar de negociação. O negócio ali estava tão feio, igreja, tão feio, que os judeus vinham de todas as terras para oferecer sacrifício ao templo, e quando eles iam oferecer sacrifício ao templo, eles traziam o animal, mas quando eles chegavam com o animal ao templo ali, os sacerdotes, eles negavam aquele animal e diziam que aquele animal estava cansado, estava com defeito, e ali eles pegavam o animal deles ali para vender para aquelas pessoas, para eles oferecer o sacrifício. Então o templo do Pai estava em negociação, mas Jesus, quando Ele chega, Ele expulsa aquelas pessoas que estão negociando no templo do seu Pai, porque o templo de Deus é lugar de santificação. Jesus Cristo, Ele levantou um tabernáculo eterno dentro do teu coração. É por isso que é necessário tu se santificar, tu se preparar para a volta de Jesus, porque a palavra de Deus fala lá em Amós 4, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. A palavra de Deus nos fala que nós devemos estar preparados para encontrar com Jesus, preparar o nosso coração, preparar a nossa alma, preparar o nosso caminho, preparar o nosso espiritual, porque Ele virá a segunda vez para arrebatar a sua amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus se turba, porque aquela adoração ali era superficial. Aquele povo agora ali vai questionar Jesus, os seus ensinamentos, e os escribas agora, e os fariseus vão falar, de onde é esta autoridade que tu pregas, que tu fala, quem te deu esta autoridade? E Jesus, ele fala com a mesma pergunta, eu vou lhe fazer outra. Da onde é o batismo de João Batista? É do céu ou é da terra? Mas eles agora ficam sem saber responder, porque eles falam, se nós respondermos, dissermos que é do céu, ele vai dizer porque nós não cremos. Se nós dissermos que é da terra, o povo vai nos apredejar.
Então eles tentavam pegar Jesus, mas Jesus sobressaía com muita sabedoria diante daqueles líderes ali que estavam querendo ganhar posição e mérito. Mas Jesus abomina aquela religião, porque aquela religião ali, ela não transformava mais ninguém, era uma religião caduca. Jesus agora ele estava trazendo a graça, mas muitos ainda não tinham percebido e abrido os olhos para entender a paz que Jesus estava trazendo para reinar naqueles corações. Jerusalém, 40 anos mais tarde, ia ser destruída pelo imperador Tito, a qual cercou Jerusalém, destruiu os judeus e sitiou Jerusalém, queimando as portas e os templos de Jerusalém. É por isso que Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse o que está diante de ti, mas os teus olhos estão vendados para não deixar tu perceber. Sabe o significado de Jerusalém? Paz. Mas infelizmente Jerusalém estava distante da paz, porque o próprio que estava trazendo a paz, eles não estão percebendo. E seus olhos estavam fechados. Muitos hoje têm a oportunidade de ter paz em vossos corações, e aí não tem. Vive uma vida tribulada, vive uma vida angustiada. Enquanto Jesus fala: a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo vos dá, mas é a paz de Jesus Cristo, é a ausência de guerra e de tribulação. Você passa por sofrimento, você passa por guerra, mas a paz de Jesus, ela te consola dia após dia. A paz que Jesus te dá, ela te consola, por mais que o inimigo te persegue, por mais que as críticas venham, a paz que ele estabelece dentro do teu coração é uma paz eterna, ela reina, ela faz você se alegrar, até mesmo no dia difícil. É por isso que Satanás fica louco, né? Porque ele fala: aquele crente está na prova, aquele crente está com a sua casa destruída e ele está adorando. Esta é a paz de Jesus, a qual ele dá ao seu coração. Jesus sabia que a multidão celebrava a sua chegada, a sua vinda, mas aquela multidão ali não era verdadeira. É por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira, representando Israel, porque ele chegou querendo achar fruto em Israel, mas Israel estava apenas de aparência. Israel não tinha fruto, Israel estava vivendo apenas de aparência. Cuidado, meu amado, minha irmã, para você não viver de aparência no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque naquele grande dia será exposto a sua vida, de como você viveu, de como você andou nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. As 10 virgens relatam, meus amados, a igreja do Senhor Jesus encontrando com o seu noivo, mas 5 não tiveram azeite suficiente para ser reconhecida pelo mestre. 5 não tinham azeite suficiente para ser reconhecida pelo mestre. E elas eram crentes também, mas só que elas não buscaram intimidade com o mestre. Elas não andaram diante do mestre. Vacilou na fé, caiu na fé. Não buscaram em oração, em jejum e em consagração. Ei, quem está diante de Deus tem que se purificar de toda a imundícia. Tem que buscar a justiça do Senhor Jesus Cristo. Tem que se apartar do pecado, tem que louvar e engrandecer o nome do Senhor de todo o coração. É por isso que a palavra de Deus nos fala: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Não coloque nada acima de Deus na tua vida. Não coloque nada acima de Deus, porque lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 15, um dos que estavam sentados na mesa vai dizer: bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Aí o mestre, ele pega e fala, e aproveita para lhe contar uma parábola e diz: um certo homem providenciou uma grande ceia e convidou, e quando aquela ceia estava preparada,
ele mandou chamar aqueles a qual ele convidou. Então ele já tinha lançado um pré-convite. Ele agora só manda avisar que está confirmado a ceia e que é para todos vir, mas um grupo fala: eu comprei um terreno e eu preciso ver este terreno. O segundo grupo fala: eu comprei 5 juntas de boi e me dê por escusado, eu preciso testar esses boi. O terceiro grupo fala: eu casei e vou curtir a lua de mel e não posso ir nessa grande ceia. E eu costumo dizer que esta geração está ocupada demais para ser salva. Esta geração está ocupada demais para ser salva, meus amados. Muitos estão nos seus próprios interesses, e isso tem angustiado Jesus, porque Ele está às portas, Ele chora pela oportunidade que Ele está concedendo a famílias, a vidas que estão naufragadas no abismo. Ele está dando a oportunidade de pegar na mão dEle, de se erguer, de ter um caminho iluminado pela presença do Senhor Jesus Cristo. Aquele mestre, aquele pai de família agora se levanta e fala para os seus senhores e fala: vai pelos becos e vielas, convida os coxos, convida os mancos, convida os paralíticos, convida os pobres. Por quê? Porque os pobres não têm nada a perder, eles não estão com nada no coração. Eles estão desimpedidos nesta vida, eles estão aquebrantados. E quando a palavra chega, ela consegue penetrar no coração deles e consegue levar eles a um plano de transformação. Mas quando o homem está com muitas coisas no coração, a palavra é pregada, é injetada, mas ela não consegue adentrar e não consegue surtir efeito, porque o coração está acumulado de coisas, de riquezas, de amarguras, está leproso. Então a palavra de Deus não consegue transformar esta vida. Jesus se angustia, porque ele estava diante de uma geração a qual estava diante da oportunidade de mudar as suas vidas. Porque em Salmos 14, verso de número 2, o próprio Deus se levanta do seu trono, olha para a terra e diz: não há ninguém que busque entendimento para me buscar. Todos se corromperam e não há um justo sequer. Paulo também, em Romanos, capítulo de número 3, verso de número 10, não há um justo sequer, todos se corromperam e afastados e destituídos da graça de Deus estão. Era necessário Jesus vir para ser o mediador entre o homem e Deus. Jesus se colocou no eixo entre o céu e o homem, a terra, a qual a corrupção estava sobre a terra. Então era necessário Jesus ser o mediador. Mediador é o quê? Vamos supor que eu tenho uma dívida e o pastor sensibiliza com a minha dívida e ele intervém e paga a minha dívida. Oh, Jesus, você não entendeu. Você tinha uma dívida que você não conseguiria pagar. Você tinha uma dívida que você, por mais esforços que você adquiria, você não conseguiria pagar esta dívida. Mas Ele foi o mediador. Ele tomou o teu nome da mão de Satanás. Ele desceu às mais profundezas da terra e disse: está pago, está consumado. Você agora não deve mais e nem é mais acusado diante de Satanás. Você agora está comprado, remido com o sangue do Cordeiro. Foi necessário uma cruz para ele. Foi necessário uma coroa de espinho. Foi necessário ele ser zombado. Foi necessário ele ser machucado. Mas foi necessário para que você entendesse, cresce e carregasse a sua cruz e negasse a si mesmo e seguisse Jesus. Jesus sabia que muitos não estavam preparados para carregar a sua cruz, que muitos não estariam preparados para negar a si mesmo.
Porque Pedro negou a Jesus. Pedro confessou: Senhor, eu te seguirei aonde quer que tu fores, Senhor, eu não te abandonarei. Mas em Lucas capítulo 22, versículo de número 54, Judas traz Jesus com um beijo, entrega Jesus, e Pedro agora nega Jesus, porque Jesus foi entregue aos líderes religiosos, e no versículo 54 fala que ele foi colocado na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Aqueles que gostam de seguir Jesus de longe têm mais probabilidade de negar a Jesus, Aqueles que gostam de seguir Jesus de longe, igual Pedro, eles andam em ambientes perigosos, eles andam em lugares que não é de crente andar, eles andam em lugares que pode acontecer de ter negar Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, mas não se curvaram diante de Nabucodonosor. Daniel estava na Babilônia, mas ele não aceitou o sistema iníquo daquele lugar. Aqueles jovens estavam na Babilônia, mas preferiram ir para a fogueira, preferiram ir para o fogo, mas não se curvaram. Jesus sabia que ali tinha uma multidão que estava prestes a se curvar àquele sistema e não aceitar. Jesus sabia que ele era o profeta e que ele estava com a espada da justiça, e ele estava diante de um povo a qual ele ia decretar uma justiça, e ele sabia que aquele povo, os olhos estavam fechados e não abriram para a oportunidade que Jesus estava ali. Jesus tem dado oportunidade para esta nação, mas essa nação, ela tem pecado cada vez mais. O que fizeram neste carnaval agora? O que fizeram agora? Trazendo maldição sobre o nosso Brasil, dizendo que Exu abre caminho. Exu já está condenado. Exu não abre caminho nenhum. Quem abre caminho é Jesus. Quem quebra barreira é Jesus. Quem levanta o abatido é Jesus. Quem fortalece o fraco é Jesus. Quem perdoa pecado é Jesus Cristo de Nazaré. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é o caminho e a verdade, Ele é a água da vida, e aquele que crê em Jesus, rio de águas fluirão do seu interior. Quem aceita Jesus, quem diz sim para Jesus, quem caminha com Jesus, vai herdar o reino dos céus. Quem aceita a cruz, aceita negar a si mesmo, aquele que aceita a disciplina do céu, aquele que aceita a palavra de Deus, aquele que se submete às ordenâncias do Evangelho de Cristo, esse herdará a coroa da vida, e esse reinarás no céu, e esse andará com o Mestre querido. Você tem olhado a sua vida com carinho e como ela tem sido conduzida diante de Deus? Porque o Mestre levantou uma grande lamentação. O choro de Jesus nos diz muitas coisas. O choro de Jesus nos diz oportunidade que está sendo trazida para muitos, o Evangelho está sendo anunciado, mas não deixa que teu coração se endureça, para que não possa ouvir a palavra, aquilo que o Espírito diz à igreja. Não endureça, porque senão ele terá que levantar as próprias pedras, ele amaciará as pedras, elas serão mais macias do que o coração do homem, e elas clamarão. Para você entender o tanto que o coração do homem é duro, para você entender o tanto que o coração do homem, quando ele se endurece, ele se torna pior do que as pedras, porque o próprio Mestre falou: se eles não clamar, eu levantarei as pedras e elas clamarão.
Se você não anunciar, Jesus levantará outro e anunciará. Se você não se colocar na brecha, Ele colocará outro que tem disposição, irá à frente do reino dos céus e anunciará que o reino é chegado, que a vida eterna é anunciada para aqueles que estão em perdição, para aqueles que estão na mão de Satanás, para aqueles que não ainda conheceram a verdade. Você vai ser um instrumento de Deus nesta terra, você vai ser um profeta dessa geração, você vai ser um atalaia de Deus nesta geração que vai se levantar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sair do animato, você vai sair da negligência e do sono. Jesus vai te levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu coração vai se alegrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sobressair das armadilhas de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tu terás paz dentro da tua casa, a tua família será abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. As barreiras vão cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro te cobrirá e te lavará de todo pecado, e tu estarás diante da justiça do Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Se coloque de pé comigo nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno do reino. Herodes mandou um recado